Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Capítulo 5. No outro dia, logo de manhã, recebia a simpática visita de Modesta. "Olá, Inácio, como vai?" Saudou-me descontraída. Na luta que a morte não interrompeu, graças a Deus. A Domingas me falou sobre o projeto para estudarmos Nosso Lar. Que beleza! Hão de ser reuniões muito proveitosas. Sentando-se numa poltrona próxima, observou. Engraçado, você se lembra de que lhe manifestava a vontade que eu tinha de estudar mais a fundo a referida obra? É claro, eu também diversas vezes ensaiei fazê-lo, mas sempre me embaraçava. Ora, você não tinha tempo para nada. Não sei como é que conseguia realizar tanto. Só de arranjar cabeça para ouvir tanta gente. O curioso, Modesta, é que o estudo desse livro, mesmo aqui, no ambiente em que ele foi escrito, ou seja, no mundo espiritual, há de nos ser muito útil. A ideia de Domingas foi muito boa. Concordo. Qual nos acontecia na Terra, vivemos aqui sem muita noção de eternidade, não é mesmo? Como você próprio costuma dizer, isto aqui ainda é muito humano. A rigor, nós é que continuamos os mesmos. Estamos meio sem saber o que fazer com a própria imortalidade. Agora é que estamos acordando, não? Quanto tempo dormindo, meu Deus! Sem o conhecimento do Espiritismo, eu não sei o que seria de mim. Provavelmente continuaria dormindo, Modesta. Nossa, o mundo espiritual para muita gente morta é como se não existisse. Difícil de acreditar. Só agora estou mais bem compreendendo aqueles espíritos. Aquele pessoal, Modesta, aquele povo. Vamos nos habituar a falar assim. Quando falamos espírito, é como se não estivéssemos falando de nós mesmos. Fica aquela sensação de estarmos nos referindo a uma entidade à parte. Você tem razão. E reformulou a frase. Só agora estou mais bem compreendendo aquele pessoal que ia conversar conosco nas sessões de desobsessão. Aquela gente que não sabia que estava morta. Que coisa, um espírito não saber que está morto. Ignorar que voltou para o seu próprio meio. Confesso a você que isto sempre me intrigou muito. Como médium, Inácio, eu sentia toda aquela dúvida do espírito. O problema, Modesta, é a ideia que sustentávamos de um plano espiritual muito acima. Pausei por instantes e, pegando um papel sobre a mesa, li em voz alta. Tendes de reconhecer, primeiramente, que o além não é uma região, e sim um estado imperceptível para a vossa potencialidade sensorial. E entendereis que, igualmente, nós somos ainda relativos, sem nenhuma característica absoluta, irmãos de vossa posição espiritual, em caminho para as outras realizações e conquistas, como vós outros. Que achado! Exclamou. Quem é o autor? Você? Quem me dera, respondi. É de Emmanuel, através do lápis abençoado de Chico Xavier. Quando ele escreveu isto? Sabe-se? No dia 2 de abril de 1938. A mensagem na íntegra está inserida num livro recentemente lançado sob o título Um Amor, Muitas Vidas. Inácio, esta é a melhor definição de mundo espiritual que já ouvi. Repita, por favor, o trecho a que você deu ênfase ao ler. O além não é uma região, e sim um estado imperceptível para a vossa potencialidade sensorial. Isto é conceito da física mais avançada, do que denominaram de física quântica. Exatamente, Modesta. O além, não sendo uma região,
não está aqui, lá e nem tampouco alhures. Não, está em toda parte. Eis no que se nos resumem plano material e plano espiritual. É uma questão de percepção. Não temos sentidos apurados para perceber o que transcende. Dá, por exemplo, para que os nossos irmãos lá embaixo entendam que nós, os desencarnados, estamos rodeados por outro plano espiritual? Para a maioria, devo reconhecer que se trata de exercício mental um tanto complexo. Na desencarnação não existe radicalismo. Estamos vendo isto aqui todos os dias. Numa escala, por exemplo, de 100 centímetros, 1 metro de comprimento, desencarnar é saltar de 1 centímetro para outro. Se bem que às vezes se pode evoluir em progressão geométrica, não é mesmo? Sim, caminhar de 2 em 2 ou de 3 em 3 centímetros, mas isto raramente acontece. Impossível caminhar pulando estágios. O que pode ocorrer é o aproveitamento integral desta ou daquela experiência reencarnatória, conduzindo o espírito a outros patamares evolutivos. Aqui, Modesta, também podemos aplicar o ensinamento de Jesus. Àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Traduza para mim. É simples. Quanto mais se aprende, maior é a possibilidade de se aprender. Ou seja, sobre o alicerce se constroem as paredes, e sobre as paredes, o telhado. Porém, se faltam alicerce e paredes, tudo está para ser feito. Desconfio que eu seja terra rasa, Inácio. Sem o Espiritismo, sim, nós seríamos, eu e você, terra rasa, mas com o conhecimento espírita, algum alicercezinho nós já somos. Ainda não dá para levantar paredes, mas... Inácio, eu me lembro de você citar uma frase de Dona Maria João de Deus, semelhante a esta de Emmanuel. Qual é? Ah, sim, está em Cartas de uma Morta, escrito em 1935, também de autoria mediúnica de Chico Xavier. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios. O estado vibratório da matéria é que, na verdade, a torna mais ou menos etérea, não é mesmo? Correto. Está lá, em O Livro dos Espíritos, na resposta dada à questão 22. Mas a matéria existe em estados que não conheceis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Antes de falar de qualquer coisa, acreditando-se na posse da verdade absoluta, o homem precisa estudar muito. Principalmente nós, os espíritas, Modesta, que detemos um conhecimento superficial da doutrina. Sem o exercício da reflexão, apegados ao sentido literal da palavra, precisamos, pois, compreender, como você costuma dizer, que dentro de pouco tempo, estar ou deixarmos de estar encarnados será apenas uma questão de um pouco mais ou um pouco menos de matéria. Sim, de um rearranjo das moléculas atômicas que nos constitui o envoltório externo, na projeção mais material de nós mesmos. Você, Inácio, quando quer falar, sério. Entretanto, custa-me, acredite. Para mim, a vida é alegria. Não sei por que o mundo espiritual tem que se apresentar aos encarnados com sisudez. Apenas para satisfazer os que não sabem sorrir? Você tem razão. O Espiritismo, igualmente, é o reviver da alegria do Evangelho. Eu não consigo conceber Jesus triste. Veja, os pássaros cantam, as flores desabrocham ao sol, as estrelas tremeluzem no firmamento.
Como costumava dizer Chico Xavier, Jesus nasceu com os anjos fazendo serenata no céu. Você se recorda da alegria de nosso Chico? Como não? Ele sabia e gostava de sorrir. Pois é, a gente quer brincar e conspiram contra o nosso bom humor. Como se aqui, no país dos mortos, devêssemos viver sorumbáticos, condenados à eterna nostalgia. Deus me livre de uma sobrevivência assim. Sorumbático, exclamou Modéstia. Há quanto tempo eu não ouvi alguém pronunciar esta palavra? É o mesmo que macambúzio. Modéstia sorriu, observando. Inácio, com você ninguém pode. Engano seu, Deus pode. Agora, abaixo dele, só Jesus Cristo. Pretensioso, hein? Não, simplesmente humano. Será que até o direito de continuar sendo humano querem me caçar? Eu quero prosseguir sendo assim, e daí? Qual é a bronca? Para mim, você é humanamente divino. É claro que sou, como você e todo mundo. Sendo filhos de Deus, há algo de divino em nossa humanidade. Sei que nasci para ser anjo, mas por enquanto eu não dou conta e estou muito bem assim. Obrigado. Capítulo 6. Uma batida na porta de meu escritório, com discrição e num átimo, eu e Modesta estávamos recebendo a agradável visita do diretor do Liceu da Mediunidade. Odilon, exclamei, vamos entrar. Só podia mesmo ser você, com toda a sua elegância. Saiba que ninguém bate a porta qual você o faz. O Manuel, por exemplo, quase derruba tudo aqui. Ele não bate, esmurra. Ora, doutor, justificou-se, sempre polido. Não exagere. O Inácio está certo, Odilon, confirmou Modesta. Quando ouvi tão suaves pancadas, tive certeza de que era você. Foi a sua mediunidade, redarguiu o amigo, mostrando que também sabia gracejar. Todos sorrimos, e ele comentou. A Domingas me falou sobre os estudos a respeito de nosso lar. Participarei com o maior gosto. Creio mesmo que semelhante inspiração está nos chegando do alto. Do alto de onde, Odilon? Provoquei. Não será aqui, onde estamos situados, o teto do universo? Haverá mais espaço além? Eu sei que o senhor está querendo dizer, respondeu o instrutor, repetindo, o teto do universo. Se fosse, para que um teto, não é? Do que ele nos abrigaria, não é mesmo? Observou Modesta. Nada terei a acrescentar sobre o que o senhor disser a respeito dos temas que entrarão em estudo, mas farei questão de participar. Neste sentido, tomei a liberdade de convidar alguns estagiários do liceu. Como? Reagi surpreso, olhando para Modesta. Eu havia pedido a Domingas que o número não excedesse a 1 de interessados. Ela, porém, dando mostras de que sabia da trama, procurou disfarçar discreto sorriso. Que diferença faz, doutor, se forem 12 ou 120? Perguntou Odilon, dando início ao processo de me convencer. 120? 10 vezes mais? Aos sábados, na União da Mocidade, o senhor reunia número maior. É verdade, Inácio, reforçou-lhe Modesta o argumento. Eram mais de 200 pessoas, beirando as 300, talvez. Eu não sou orador, não sou palestrante. Será um diálogo. Piorou, eu não sou ator. Uma conversa informal, como você havia pedido, insistiu a abnegada companheira de inesquecíveis lides. Conversa informal com tanta gente escutando? Jovens, Inácio, aprendizes como nós mesmos somos. Agora já sei o motivo de vocês dois terem vindo aqui.
Falei com a cara aborrecida. Ambos sorriram, trocaram olhares de cumplicidade. Vocês me armaram uma boa. Continuei com a minha rabugice estudada, erguendo-me da cadeira e andando de um lado para o outro. Perdoe-nos, solicitou-me Modesta, desde que vocês não tornem noutra, disse, disparando a sorrir por minha vez. Danadinho, você estava fazendo cena? Afinal, respondi ante a peça que lhes pregara. Eu tenho que ensaiar, não é mesmo? Mas que a Domingas me deves explicações, isto deve. Coitada, ela está se vendo em apuros, defendeu Odilon a pupila. Muita gente está querendo participar dos estudos sobre o livro Nosso Lar, que, diga-se de passagem, é mais desconhecido de cá do que de lá. E a obra é sui generis, pois que tanto fornece notícias do plano espiritual para a Terra, quanto da Terra para o plano espiritual. Muito bem colocado, Modesta. Acentuei com a gravidade que o assunto exigia agora. De fato, Nosso Lar é um dos raros livros escritos para os dois mundos. Quase todos em nosso plano de ação ignoram a realidade do intercâmbio entre desencarnados e encarnados. Como que isso é possível e como se processa? Mediunidade aqui é assunto tão desconhecido quanto na Terra. Esta conscientização, falou Odilon com clareza, na qual precisamos intensificar esforços, é de suma importância para que o espírito, no corpo e fora dele, tome em suas mãos as rédeas do próprio destino. Para mim, este é o cerne da questão evolutiva, pois enquanto o homem não souber verdadeiramente quem é, viverá à mercê das circunstâncias. Muitos pensam que a desencarnação é fenômeno que por si só equaciona os enigmas da existência. Lê do engano, Modesta, aparteei. Vejamos, quando vivíamos na Terra, quantas vezes escutamos ironias pela nossa crença na sobrevivência? As pessoas chegavam, inclusive, a duvidar de nosso bom senso e sanidade mental. Era de se pensar que a chamada morte solucionasse todos os equívocos e nos desse razão perante os que nos escarneciam da fé. Hoje, porém, continuamos a lidar com quem neste outro lado não admite a realidade da reencarnação. Sequer admite que já tenha vivido na Terra. Não é de pasmar? Impressiona sim, respondeu Modesta. Vários amigos, sabedores de minha condição de espírita e médium, muitas vezes costumavam me interpelar dizendo: Dona Maria Modesto, uma mulher inteligente, qual a senhora, acreditar nessas coisas que o Espiritismo prega? Quando Nosso Lar veio a lume, no começo da década de 40, o prefácio é de 1943. Quantos xistes de espíritas em torno da obra? Você se recorda? Perguntei a Odilon. O livro foi questionado durante anos seguidos. Chico foi rotulado de mistificador. Diziam que o coautor do Parnaso de Além-Túmulo andava fascinado. Certa vez recebi uma longa carta de um amigo residente na Espanha, que, entre outras coisas, questionava: como? Uma cidade no mundo espiritual? Isto só existe no Brasil. E com base na rivalidade entre Espanha e Portugal, ironizava: ainda fundada por portugueses? O espiritismo está se destruindo. Isso não passa de certeira estocada das trevas contra a doutrina. E conforme pudemos constatar de experiência própria, elucidou o instrutor, o livro não retrata a realidade toda. Não, redargui, está longe disto. Escrevendo através do próprio Chico,
Enquanto o nosso lar estava sendo psicografado, o espírito Neio Lúcio considerou: o nosso livro é, de jato, um trabalho muito profundo, aparentemente dourado, com expressões quase fabulosas. É natural. Os elementos superiores não possuíam outro meio de trazer ao conhecimento dos leitores uma grande organização espiritual, senão deste modo. E creiam que as narrativas são pálidas em confronto com o real. Sem perceber, já estávamos, Odilon, Modesta e eu, num preâmbulo do estudo a ser efetuado proximamente. Permitam-me outro comentário. Solicitei, entusiasmado com a obra, objeto de nossas atenções. Na mesma página mediúnica, Neio Lúcio escreveu ao fim de determinado parágrafo: fazemos votos para que o autor chegue ao termo da etapa com o êxito necessário. Como vocês interpretam estas palavras? Opinou Modéstia, o médium estava sujeito a fracasso no empreendimento. Se não há fracasso, disse Odilon, pelo menos a não lograr uma boa filtragem ou sintonia. Como poderia ocorrer a interferência das trevas, não? Aventei. Sem dúvida, doutor, concordou Odilon de imediato. Mas outro fator deve ser levado ainda em consideração. Qual? O autor espiritual, no caso André Luiz, também poderia falhar no tentame. Confesso que não havia pensado nesta hipótese, observei. Hipótese que não pode ser descartada, o senhor sabe. Tanto quanto os médiuns, nós, os autores espirituais, estamos sujeitos a deficiências pessoais. Afinal, como costuma dizer, não passamos de homens fora do corpo. André Luiz nada diz, mas ante a precisa colocação de Odilon, sou levada a supor que o autor de Nosso Lar tenha enfrentado oposições no mundo espiritual. Quando lá embaixo, Modesta, ninguém pensa nisto, os nossos companheiros acham que tudo nos é facilitado e que não enfrentamos obstáculo algum no contato mais estreito com eles. Que o espírito pode tudo. Isto não é assim. Só Deus sabe de nosso esforço para descermos, nos conservarmos lá por um bom período de tempo para nos adequarmos às possibilidades do médium. A sua boa vontade e interesse, emendou Odilon. A sua crença está em nós, resumiu Modesta. Com base no que estamos dizendo? Outra coisa que carece de ser desmistificada é a mediunidade. Concordam? Plenamente, responderam os dois quase ao mesmo tempo. Capítulo 7. O diálogo entre nós prosseguia interessante. O pessoal, comentei, acha que tudo é simples para nós, os desencarnados, não levando em conta as dificuldades com as quais nos defrontamos em nós mesmos para o êxito do intercâmbio mediúnico. Inácio ponderou Modesta. Quando estávamos no corpo, também nos iludíamos a este respeito. Como médium, demorei a compreender que precisava me colocar em melhores condições de sintonia, o que significava estudar sempre, manter elevado padrão vibratório e comungar ideias e ideais com os nossos benfeitores. Para a maioria, o espírito comunicante haveria de suprir as limitações do médium. Eis todo o problema, não é, Odilon? Sem dúvida, doutor. Precisamos considerar que, no princípio, a participação intelectual do espírito era razoavelmente maior que a do médium. Quase não se dispunha de literatura a respeito que pudesse conscientizar os medianeiros quanto à sua parcela de responsabilidade na tarefa do contato
entre as duas dimensões. Antes da publicação de O Livro dos Médiuns, pouco se sabia sobre mediunidade. Era algo um tanto misterioso e enigmático, acessível a reduzido número, digamos, de iniciados. Mesmo com o Livro dos Médiuns, observou Modesta, toda a abrangência do fenômeno em seus detalhes e implicações na prática, para mim ainda não estava muito claro. Por quê? Perguntei. Porque à época da codificação, conforme sabemos, os médiuns atuavam de maneira mais passiva, mecânica. Isto é verdade. Posteriormente, como vem gradativamente ocorrendo, os médiuns foram chamados a maior participação. Como o Odilon costuma dizer, a parceria mediúnica. Permitam-me, solicitei, ser mais claro. Se eu estiver errado, por favor, Odilon, me corrija. Para mim, o que aconteceu foi o seguinte: os espíritos, inicialmente, despenderam grande esforço psíquico. Realmente, quase que trabalharam sozinhos na tarefa ingente da codificação. Os médiuns, em geral, foram utilizados como eram utilizadas as mesas girantes. A sua participação intelectual era mínima. Todavia, isto teve uma razão de ser, elucidou o instrutor. É que os espíritos envolvidos mais diretamente no processo da codificação temiam por qualquer interferência do médium, interferência negativa, é claro, deturpando a revelação. Odilon, seja mais claro, pediu Modesta. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, que veio a lume em 18 de abril de 1857, era constituída por apenas 501 questões. E muita gente ignora que não foi psicografada. Não foi concebida pela escrita direta. As irmãs Boudin, Julie e Caroline, as principais médiuns que cooperaram na recepção da obra, atuaram como médiuns de efeitos físicos e não de psicografia propriamente dita. Qual o motivo? Os espíritos superiores, sob a égide do Espírito da Verdade, pretendiam grafar os princípios básicos da doutrina sem nenhuma interferência humana, o que prova que todo médium interfere animicamente no processo, sentenciei. Correto? A participação do médium no processo de recepção é inegável. Quanto mais de ordem intelectual for o fenômeno, maior a participação do instrumento mediúnico. Copiando você, disse, o animismo é parte integrante do fenômeno mediúnico. O animismo é natural. A mistificação é que nos deve preocupar, visto que tanto o espírito quanto o médium podem mistificar. Muitos espíritas, infelizmente, não sabem a diferença entre animismo e mistificação. Concordo. Por este motivo, na tarefa de esclarecer, precisamos falar e escrever com simplicidade. Sejamos objetivos. Você se recorda, Inácio, em nossa época, interferiu Modesta, o animismo era considerado o grande inimigo da mediunidade, sendo o seu grande coadjuvante. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 9, um verdadeiro tratado sobre mediunidade, falando sobre animismo, Calderaro considera: a tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria de nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveria aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Que abordagem maravilhosa!
Calderaro ainda compara o chamado animismo a uma figura da mitologia grega. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Cérbero, indagou Modesta. Cérbero era um cão de 3 cabeças, com serpentes envolvidas no pescoço, com negros dentes afiados que penetravam até a medula dos ossos, onde injetavam um veneno letal. Guardava a entrada dos infernos e do palácio de Plutão. Era manso, chegava a abanar a cauda com os que entravam, mas extremamente feroz com quem pretendia escapar. Gracejei. Mas, observou Odilon, voltemos à participação dos médiuns na codificação. As irmãs Boudin, 2 adolescentes, apenas pousavam as mãos sobre as bordas de uma cestinha de vime. Foi assim que os espíritos grafaram os fundamentos da doutrina, sem participação direta da mão humana. As irmãs Boudin, lembrei, e a senhorita Jafé, Ruth Céline Jafé, de apenas 15 anos de idade, que também prestou valiosa colaboração à tarefa encetada por Kardec. Sim, foram as 3 os principais médiuns com que Kardec pôde contar, principalmente na elaboração de O Livro dos Espíritos. Concatenando ideias, Odilon continuou. Ainda digno de nota foi o fato de Kardec perguntar ao espírito Hahnemann, um dos integrantes da falange do Espírito da Verdade, sobre a conveniência de poder contar com a participação de outro médium que ele designa apenas por uma inicial, a letra B. Através de Hahnemann, os espíritos superiores não concordaram. Mais tarde, Kardec escreveu de próprio punho. B era um jovem, médium escrevente, muito fácil, mas assistido por um espírito orgulhoso, déspota e arrogante, que tomava o nome de Aristo. Bajulava nele uma tendência natural ao amor próprio. As previsões de Hahnemann se realizaram. Esse jovem, tendo acreditado encontrar em sua faculdade uma fonte de fortuna, seja pelas consultas médicas, seja pelas invenções e descobertas rendosas, disso não recolheu senão decepções e mistificações. Algum tempo depois, dele não se ouvia mais falar. Que pena, lamentou Modesta, quantos médiuns assim não se perderam? E se perdem todos os dias, completei. A vaidade, a tentação da fama e a ilusão do poder têm arrastado centenas e centenas de médiuns. Quando, prosseguiu o instrutor, os fundamentos da doutrina foram transmitidos já para a 2ª edição de O Livro dos Espíritos, que em sua versão definitiva viria a sair no mês de março de 1860, os espíritos consentiram na participação dos médiuns propriamente psicógrafos. Trata-se de fato histórico de suma importância para a nossa melhor compreensão dos mecanismos da mediunidade. Ao que acabara de dizer, Modesta acrescentou: e não deixa de ser um conforto para nós, os médiuns, que não raro vivemos nos atormentando com o problema do animismo. Todo médium, enfatizou Odilon, influencia na recepção do pensamento dos espíritos que por ele se expressam. Já não nos preocupa mais semelhante questão. Preocupa-nos, sim, que essa influência seja positiva. Em outras palavras, que o médium, compenetrando-se de sua responsabilidade, coopere na melhor tradução da ideia que o espírito comunicante deseja transmitir. Para tanto, foi a minha vez de perguntar: o que é mais necessário ao médium? Transparência, sinceridade de propósitos,
Amor à causa, comprometimento com o ideal, desejo de servir ao próximo, desinteresse pessoal. A lista é extensa, comentei, porém você não mencionou o preparo intelectual do médium como um dos fatores. Está em segundo plano, respondeu Odilon sem pestanejar. O preparo intelectual do médium, sem o ingrediente da humildade, é uma das principais pedras de tropeço no que tange a fidelidade ao que o espírito tenciona, quando se liga a este ou aquele médium para a realização de um trabalho. Diante do exposto, como considerarmos o caso de Chico Xavier? E a pergunta que eu estava engatilhando para fazer, Modesta, disse a vibrar de entusiasmo. Teria sido ele um médium como os demais? O que você sabe a respeito, Odilon? Chico se enquadraria na condição de médium comum? Ao que ele dizia, nem sempre operava de maneira inconsciente. Logo, capítulo 8. Não, respondeu o instrutor, com todo o respeito aos demais medianeiros que prestaram ou prestam relevante serviço à causa, não se pode considerar Chico Xavier na condição de médium comum. Você concorda, perguntei em seguida, com a tese de que o seu espírito, antes de reencarnar, esteve com Jesus nas esferas resplandecentes? Sem dúvida. Além do que, não se trata apenas de uma tese. Diversos espíritos, os quais temos mantido contato, afirmam quando Allan Kardec deixou o corpo. Em 31 de março de 1869, antes que voltasse para completar a obra que lhe foi diretamente confiada, esteve durante 40 anos se preparando para o sublime cometimento. De 31 de março de 1869 a 2 de abril de 1910. Chico, que em sã consciência jamais aceitou ser a reencarnação de Allan Kardec, costumava dizer isto, não é, Inácio? Inquiriu Modesta. Sim, ele dizia que, antes de reencarnar, se preparou durante 40 anos no mundo espiritual. Quanto a não aceitar ser a reencarnação do codificador, é evidente que, em sua humildade, jamais diria que era. Aliás, observou Modesta, temos aí mais uma evidência favorável e não contra. Se ele, por exemplo, vivesse apregoando que era a reencarnação de Kardec, Chico, como aconteceu, desencarnou negando. Ao contrário de outros que, em aparição meteórica do movimento, diziam ser ou insinuavam que eram Kardec reencarnado. Mas, perguntou Modesta a Odilon, na acepção da palavra, Kardec não era médium? Na acepção da palavra, Kardec era, sim, médium, o maior médium da codificação. E elucidou. Há um acontecimento narrado pelo próprio Kardec, sobre o qual poucos meditam. Eu morava, diz ele, nessa época, na Rua dos Mártires, número 8, segundo andar, nos fundos da casa. Certa noite, trabalhando em meu gabinete, comecei a ouvir repetidas batidas no tabique que me separava do cômodo vizinho. A princípio não lhes dei atenção. Como, porém, as batidas persistissem com mais força, mudando de lugar, fui examinar minuciosamente os dois lados do tabique e escutei para ver se provinham do outro andar e não descobri nada. O que havia de particular era que, cada vez que eu ia examinar, o barulho cessava, recomeçando logo que eu me punha a trabalhar novamente. Ah, sabe que este fato sempre me intrigou? Exclamei. Kardec era médium de efeitos físicos. E de efeitos intelectuais, completou o mentor. Não exercia os seus dons ostensivamente, apenas isto. Continue a narrativa, Odilon, solicitou Modesta.
Na sessão realizada no dia 25 de março de 1856, em casa do Sr. Bodin, há um ano do lançamento de O Livro dos Espíritos, através de uma das irmãs, Bodin, provavelmente Carolina, a mais velha, Kardec entabula interessante diálogo com o Espírito da Verdade, seu guia espiritual. Naturalmente ouvistes o fato que acabei de contar. Poderias dizer-me a causa daquelas batidas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Era o teu espírito familiar. Com que fim batia ele daquele jeito? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele e o que desejava de mim? Podes perguntar-lhe tu mesmo, porque ele está aqui. Ontem, quando davas aquelas batidas, enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te refere-se ao trabalho que fazias. Desagradava-me o que escrevias e eu queria que parasses. Vossa desaprovação era quanto ao capítulo que eu estava escrevendo ou quanto à obra toda? Quanto ao capítulo de ontem, quero que tu mesmo julgues. Relê esta noite o que escreveste. Verás teus erros e os corrigirás. Eu mesmo não estava muito satisfeito com aquele capítulo e já o refiz hoje. Ficou melhor? Está melhor, mas ainda não está bom. Lê da 3ª à 30ª linha e encontrarás um erro grave. Kardec era assistido continuamente, sentenciou Modesta com reverência. Cada linha de sua lavra era supervisionada pelos espíritos. Vejamos o cuidado do mundo espiritual superior. Detectando uma impropriedade doutrinária, da 3ª à 30ª linha do texto, impropriedade que, diga-se de passagem, Kardec já intuíra. As faculdades mediúnicas no codificador, explicou Odilon, convergiam para a intuição. Novamente você me faz recordar o que Calderaro diz a André Luiz no capítulo 9 do livro No Mundo Maior. Consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. A tarefa intelectual de Kardec exigia que, do ponto de vista mediúnico, ele se resguardasse tanto quanto possível. Todavia, era ele o grande centralizador de toda a movimentação dos espíritos que culminou com a codificação. Odilon indagou Modesta: você crê que Allan Kardec, ao reencarnar, levou consigo muitas reminiscências do mundo espiritual? Ou seja, que muita coisa de que ele próprio escreveu e ideias que aceitou com facilidade estivessem em germe em seu espírito? Perfeitamente. E Chico Xavier também? Sabatinei na sequência. É claro, respondeu Odilon, sem titubeios. Chico, por assim dizer, reencarnou com a verdade na cabeça e o amor no coração. Muito bem colocado, endossei. Tanto com Kardec quanto com Chico, os espíritos tiveram apenas que acionar determinados processos mnemônicos. Kardec, por exemplo, desde que os seus tempos de sacerdote druida na Gália, admitia a reencarnação e a mediunidade, sendo ele mesmo médium. Chico, aos 17 de idade. Desde os 4 anos ele conversava com os espíritos, doutor. Corrigiu-me Modesta. Sim, mas o que quero dizer é que aos 17 anos, ainda católico, se converteu ao espiritismo com a maior espontaneidade após ter participado da primeira reunião espírita levada a efeito em sua própria casa, em maio de 1927. Interessante,
Foi também no mês de maio de 1855 que Kardec participou de sua primeira sessão na residência da senhora Pleine Maison. Kardec estabelece contato com o mundo espiritual através dos espíritos batedores. Chico conhece a doutrina através dos obsessores que assediavam uma de suas irmãs. Desculpem-me, permitam-me concluir o raciocínio que, neste nosso diálogo, considero de suma importância, pediu Odilon, que raramente nos interceptava a palavra. Francisco Cândido Xavier. Aliás, eu não sei se sabem, mas a palavra Francisco significa pequeno francês. O quê? Manifestou-se Modesta, surpreendida. Você não sabia? Perguntei. Não, que interessante. O nosso Chico, como aconteceu a Kardec, prosseguiu, Odilon, foi um coadjuvante da obra que os espíritos grafaram por seu intermédio. Todas aquelas revelações não eram propriamente novidade para ele. Não eram? Não, dona Modesta, não eram. Ao deixar o corpo, conforme dissemos, em 1869, Kardec ascendeu às dimensões superiores, passando a viver em contato direto com o Senhor, cujo espírito se estendia a miúde. Vivendo entre os seus prepostos, como por exemplo o Espírito da Verdade, que João Batista personificou e tantos outros, Kardec, antes de seu regresso à Terra, se submeteu a uma reciclagem espiritual. Que espécie de reciclagem? Perguntou a confreira. Estudou minuciosamente os evangelhos, inteirando-se da complexidade da vida nas diferentes dimensões do mundo espiritual. Reativou os seus arquivos mnemônicos no que tange a seu vasto patrimônio intelectual e moral. Fez ligeira pausa e prosseguiu. E antes de reencarnar, concluindo todo o trabalho de preparação para a missão que ia desempenhar, recebeu do próprio Cristo sublimado toque em seu espírito, ampliando consideravelmente a sua capacidade. Odilon, interrogou Modesta, Chico era poeta? Era. Literato? Também. Filósofo? Odilon sorriu e respondeu, ele foi Platão. Um homem de gênio, então? Capítulo 9. Sem dúvida, respondeu o instrutor, ampliando considerações. Chico, a reencarnação do codificador, possuía conhecimento enciclopédico, o que sobremodo facilitou o trabalho dos espíritos por intermédio de suas faculdades mediúnicas. Odilon, em vista do exposto, o espírito comunicante está subordinado ao que o médium lhe oferece, não? Interroguei. Doutor, é extremamente raro que o espírito consiga atuar fora das condições que o médium lhe proporciona. Daí a importância do estudo por parte do médium, assumindo o seu papel de coadjuvante ou coautor, como o queira. Mas, insisti, o espírito poderia suprir a falta de capacidade intelectual do medianeiro? A rigor, não, a menos que o utilizasse na condição, por exemplo, de uma mesa girante. Entendo. O médium há de oferecer algo ao espírito, nem que seja dos arquivos mais profundos de seu subconsciente. A participação intelectual do médium nas comunicações inteligentes é determinante. Eu notava, Inácio, observou Modesta, que os espíritos, quando se expressavam por meu intermédio, tinham extrema dificuldade para falar sobre um assunto que me fugia ao domínio. Eu mesma, temendo estar mistificando, lhes oferecia resistência ao que expunham. Não raro, eles me induziam a pensar durante o dia
sobre o que pretendiam discorrer à noite. De outras vezes, me inspiravam a ler a respeito deste ou daquele tema que tensionavam abordar. Quando eu conseguia vencer os meus escrúpulos, o serviço do intercâmbio era facilitado. Voltando ao caso de Chico. Conforme dissemos, doutor, durante 40 anos, ele se preparou para completar a tarefa iniciada. Chico reencarnou médium com a sensibilidade mediúnica à flor da pele. O trabalho que desempenhou não poderia ser confiado a outro? Da mesma como foi desempenhado por ele, não. Por que motivo? Perguntei. Porque Chico Kardec trazia, como ninguém, a doutrina em seu espírito. Ele estava impregnado dela. Outros, com certeza, se necessário, poderiam ser chamados à liça, mas não haveriam de se desincumbir tão bem quanto ele o fez. Além do mais, Chico é um espírito altamente compromissado com o Evangelho do Cristo. Ele fora tocado por Jesus. O Espiritismo é a restauração do Evangelho em sua primitiva pureza. Muitos adeptos não pensam assim. A grande maioria, porém, sabe que assim é. Sem Jesus, não temos no Espiritismo o advento do Consolador. A verdade tem como objetivo e princípio a renovação moral da criatura. Espiritismo sem Jesus é uma doutrina como outra qualquer, que apregoa a crença na imortalidade e na reencarnação. Uma fórmula que existe há milênios e que, convenhamos, não foi suficiente para induzir a criatura a definitivo esforço de redenção. Gostaria, Odilon, pediu Modesta, que você discorresse um pouco mais sobre o fato de Jesus ter tocado o espírito de Kardec antes que ele reencarnasse como Chico. O toque de Jesus, exclamou Odilon reverente. Se repararmos bem, perceberemos que quase todas as pessoas que o mestre curou o tocaram ou foram tocadas por ele. No episódio da chamada ressurreição da filha de Jairo, mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Citou Modesta a anotação de Mateus no capítulo 9, versículo 25. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu possa fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Citei por minha vez. A cura da mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, lembrou Modesta. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Neste caso, elucidou o instrutor, ele foi tocado. Na cura da sogra de Pedro, enumerei outro episódio, igualmente descrito por Mateus. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Permitam-me lembrar ainda, partilhou Modesta, a cura de Paulo em pleno deserto. Está escrito do livro Paulo e Estevão, da lavra mediúnica do próprio Chico, que Jesus redivivo tocou os ombros do ex-doutor de Tarso. Um fato emocionante, ajuntei. Ao toque de Jesus, Paulo de imediato se converte. Pelo toque e pela palavra, Jesus vivia a curar os enfermos e os endemoniados, corpos perecíveis e espíritos imortais. Pois Allan Kardec, explicou Odilon, antes que voltasse a se corporificar no planeta como Chico Xavier, teve a bênção de ser duplamente tocado pelo Mestre, nas esferas resplandecentes, pela palavra e pelas mãos. Ao que estamos seguramente informados,
Kardec, em várias oportunidades, se avistou pessoalmente com o Senhor. Talvez isto explique o fato de que, mais do que estar impregnado de Kardec, Chico estivesse impregnado de Jesus. Considerei. Chico se referia a Kardec como se referisse a outra pessoa, e não a si mesmo. Sendo um a reencarnação do outro, não é intrigante? Perguntou Modesta. Kardec, para Chico, observei, era secundário. Qual Chico para o próprio Chico? Ele vivia se comparando a um cisco. Sabem vocês qual é o significado do nome Francisco? Indagou-nos Odilon. Pequeno francês. Odilon, de onde é que você tirou isso? Repliquei com a curiosidade aguçada. Do estudo do significado dos nomes, respondeu sorridente. Por exemplo, o seu nome, Inácio, sabe o que quer dizer? Sinceramente, não. Nunca tive a curiosidade de saber. Pois é o retrato de sua personalidade, esclareceu. Significa ardente, pessoa vivaz e inteligente, que supera com bom humor e perseverança os obstáculos. Meu Deus, inteligente não, mas ardente sim, concordei, e bem-humorado também. Modesta e Odilon sorriram, ensejando-me oportunidade de perguntar. E Maria, o que quer dizer? Senhora soberana, respondeu Odilon. Está vendo, Inácio? Mas logo em seguida você tem Modesto no nome. Senhora soberana, mais modesta, gracejei. E Odilon, o que quer dizer? Indagou a confreira. Não tem nada a ver comigo, esclareceu o instrutor, tentando esquivar-se. Não diga, o que significa insistir? Prosperidade, disse por fim. Qual é a origem do nome? Francês. Ah, então você também... Eu nada, doutor, respondeu, ruborizando-se. Além de prosperidade, Odilon, o seu nome também traduz honestidade, franqueza, facilidade de adaptação, serenidade. É você escrito, da cabeça aos pés. Uai, Inácio, você disse que não sabia. Não tanto quanto o Odilon, mas sei sim. Este nosso doutor, exclamou o companheiro, alisando-me o ombro com destra. Vocês sabiam que Chico ensinava que o espírito, ao reencarnar, traz na face ou no nome algum sinal de sua pregressa existência no corpo? Pois ele trazia, reafirmou Odilon, no nome, no espírito e na obra que realizou. Tem gente espírita argumentando, pasmem, que Chico não pode ser a reencarnação de Kardec, porque um era mulato, estrábico, e o outro europeu, de olhos azuis. Quanta imaturidade de raciocínio! Ora, Modesta, você está sendo muito benevolente. Isto é um horror. Imaturidade de raciocínio? Para mim tem outro nome, preconceito. Doutor Inácio, da reencarnação e seus meandros, a única coisa que realmente sabemos é que o espírito volta ao corpo. Quanto ao mais, que nos perdoem os nossos irmãos, quase tudo ainda nos está para ser revelado. Assino embaixo e reconheço a firma. Retruquei. Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira.